Eu vou bater um papo aqui no estúdio com a advogada Tatiana Scaranello para que a gente fale da volta da cobrança do PIS e do COFINS em relação aos combustíveis. Como eu falei hoje de manhã, passando por um posto perto de casa, é que os outros, sinceramente, eu não reparei. Agora, quando voltar a São Paulo, agora à tarde, vou reparar nos demais postos, mas todos o preço já subiu, né? O Ministério da Fazenda anunciou agora, na segunda-feira, a reoneração da gasolina e do etanol, que está valendo desde a meia-noite de hoje, dia 1º de março. Ou seja, vocês já perceberam, quem já foi ao posto abastecer o veículo já pagou, por exemplo, centavos a mais, tanto na gasolina quanto no etanol. Doutora, boa tarde. Isso pode ou isso não pode? Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. Neste caso, nós temos a reoneração dessas contribuições que estavam desde meados do ano passado com alíquotas de 0%. Então, estavam desoneradas. Por isso que nós tivemos a redução no preço desses combustíveis. Não apenas em relação à gasolina, não apenas em relação ao etanol, mas também o diesel, que vai se manter desonerado até o final desse ano. Só que, com o início do governo atual, nós tivemos essa preocupação com a popularidade do governo atual, que manteve essa desoneração por meio de uma medida provisória no início do mandato. Ocorre que essa medida provisória, ela tinha efeitos até dia 28 de fevereiro. Até ontem. Até ontem. Então, hoje, 1º de março, esses tributos que estavam desonerados, PIS e COFINS, eles voltam às suas alíquotas normais. E aí nós vamos ter agora um aumento, mas de forma gradual. O governo federal ontem, no final da tarde, mencionou que nós teremos 2 etapas de reoneração. A primeira etapa agora... Essa que já está no, já está valendo. No preço das bombas. Exatamente. E a outra? E a outra daqui 4 meses. Vem mais aumento, então, daqui a 4 meses? A projeção é que a gasolina aqui, no caso no Brasil, nós teremos um aumento de quase 69 centavos por litro. Ave Maria, minha Nossa Senhora. Nesse ano. Olha, segundo o Ministério da Fazenda, e o ministro é o Haddad, não é? Essa medida vai assegurar uma arrecadação de mais de 28 com B de bola, bilhões de reais para o governo federal. Você, pelo teu entendimento, lógico, até juridicamente, isso vai ajudar ao governo que tenha uma direção numa maior responsabilidade fiscal? Será que isso é uma garantia ou não, hein? Eu entendo que não. Não basta você ter essa questão da preocupação tributária sem cortar gastos públicos. E mais, Fatioli, eu falo que o importante é que nós tenhamos uma desoneração no preço desses bens essenciais que são consumidos por nós. E isso afeta não apenas quem abastece nos postos, mas também toda a cadeia produtiva. Vai aumentar o preço de medicamentos, sim. de bens efeito consumidos. dominó, né? Efeito cascata. Então, eu sempre defendo uma reforma tributária que desonere o consumidor ou tenha apenas um valor simbólico de tributo. Então, no caso, a PEC 45, ela trata sobre o IBS, incidindo apenas uma vez, extinguindo 5 tributos. Então, isso é muito importante, para aquecer a economia. Isso nós vimos no governo anterior, que diminuindo o valor dos tributos, da carga tributária, houve uma maior arrecadação tributária. E nós tivemos, lógico, a volta após pandemia do consumidor indo adquirir produtos. Olha, essa questão do ajuste fiscal, tenho até aqui as anotações para não dar bola fora, né, e tentar explicar ao máximo e de maneira mais fiel possível a situação. Corte de gastos ou aumento de impostos. Pode ser uma situação de um ajuste fiscal. Mas nessa questão de corte de gastos, pelo menos não parece ser muito a manobra que o governo atual vai fazer ou está fazendo, né? Exatamente. Até então, nós estamos vendo que o governo está tomando uma direção de aumentar a arrecadação tributária a partir do aumento da carga tributária em si, ou seja, aumento de tributos. Então, a volta do PIS e da COFINS incidentes sobre a gasolina e também o etanol mostra isso. Inclusive, foi alvo de debate no governo federal. Nós vimos a Gleice Hoffmann, na parte política, defendendo que isso seria algo que afrontaria a promessa de campanha do governo Lula. Só que o Haddad insistindo pela volta da incidência. Então, nós temos esse descompasso no governo federal que, de fato, acarreta esse problema para o consumidor. Tá. Doutora, me diga uma coisa para a gente finalizar.
Nossa Senhora, uma pesquisa feita por um instituto de pesquisas, óbvio, aqui no Brasil, apontou que o preço do combustível é a segunda maior barreira ou empecilho ou obstáculo para a aquisição de um automóvel. É uma realidade, né? É chover no molhado, isso é óbvio, né? Exatamente. Até porque agora nós estamos tendo essa mudança na matriz energética. Muitas pessoas estão buscando cada vez mais automóveis, no caso, movidos a energia elétrica, sim. E também o híbrido. Isso é uma realidade. Então, o Brasil, ele tende a mudar, de fato, o seu pensamento com o consumo. E mais, além dessas contribuições, o governo também ontem, ele declarou que vai voltar a cobrar o imposto sobre exportação de petróleo cru das petroleiras. E isso vai, de fato, acarretar mais ainda um aumento. Então, pelo menos 69 centavos por litro nós vamos ter de aumento nesse ano de 2023. Ouviram, né? 69 centavos por litro. Ai, minha Nossa Senhora, sai José, entra Mário, sai Joaninha, entra Chiquitita, entra Rita Cadillac, sai Gretchen. É a mesma situação, ou quase a mesma situação. Doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer participar. Muito obrigado, doutora Tatiana Scaranelli.